E aí, rapaziada, então, continuando o vídeo aí de doença parasitária, falar um pouco da malária. Eu já falei sobre a trypanosomiase americana, trypanosomiase africana. Falar da malária, que também é bastante importante. Pretendo fazer um vídeo sobre toxoplasmose também, que é muito usual também, né, no meio médico, enfim. Tem bastante doenças parasitárias aí pra falar, mas eu vou, de pouquinho em pouquinho, fazendo os vídeos aí, eu vou falando sobre elas. Bom, então o que que é a malária? A malária é uma doença infecciosa, né? Uma doença infecciosa pelo, por parasitas, né? É uma doença parasitária. E ela é uma das doenças mais infecciosas do mundo, junto com a tuberculose. Tuberculose, já fiz um vídeo aqui no canal, que tem a questão da Mycobacterium tuberculosis, que ela afeta principalmente a galera de socioeconômico baixo, né? E ela também é bastante mortal. E a AIDS HIV também, que é um vírus, né? Vírus da AIDS, vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana, que também são bastante recorrentes, né? São bastante infecciosos também, tá? Bom, então, agora eu vou falar um pouco da epidemiologia da malária. A malária, ela tem um alto índice de morte em crianças e em gestantes, principalmente, tá? Ela vai afetar as regiões mais pobres. No Brasil, a gente tem 1 milhão de mortes, tá? 1 milhão de mortes por ano. A cada 2 minutos, uma criança morre de malária no mundo. Isso é importante mencionar. E a gente tem, eu vou falar posteriormente também, a gente tem vários tipos de agentes etiológicos da malária, né? Todos são plasmódios, a gente tem vários tipos de plasmódio, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, mas eu vou falar deles posteriormente. No Brasil, é importante a gente mencionar que os agentes etiológicos mais comuns são o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum, tá? O Vivax ele é mais fácil de combater, a gente vai usar a cloroquina, vou falar também do tratamento. Porém, no Plasmodium falciparum, ele é resistente, tá? Infelizmente, ele é resistente à cloroquina, então a gente tem que fazer outros tipos de tratamento. O Plasmodium malariae, ele também tem no Brasil, porém com muita pouca incidência, tá? O Plasmodium vivax e o Plasmodium malariae, eles são muito parecidos, tá? Morfologicamente. Então, pode ser que alguma desses registros aí o pessoal tenha confundido o Plasmodium vivax com malariae na verdade eles registram vivax e na verdade é malariae, enfim. Não vou entrar no demérito, mas esses são os principais agentes etiológicos aqui no Brasil, tá? A gente tem outras que são mais predominantes em outros lugares. A malária, outra coisa também que é importante mencionar é que a malária ela é muito comum em lugares, eu coloquei paradisíacos aí, mas em lugares com uma temperatura mais alta, né? Então, a malária ela fica mais nesses lugares aí, devido ao agente etiológico também, tá? E também devido ao mosquito prego, né? Que é um mosquito que eu vou falar em seguida. Bom, o que é importante a gente mencionar do plasmódio da malária aqui no Brasil? Bom, a malária, em 1960 e 1970, ela era bastante recorrente e a gente conseguia tratar ela bem, tá? A gente usava dois recursos. A cloroquina, que é um ótimo antimalárico, até hoje porém, que nem eu falei, o falciparum ele se desenvolveu e ele conseguiu resistência à cloroquina devido ao nosso uso demasiado desse remédio, tá? Além disso, o que a gente usava bastante também era o DDT, tá? Que era um inseticida muito eficiente na época. E com o tempo ele foi perdendo também força, por causa que os parasitas eles ficaram mais resistentes. O DDT a gente usa muito quando a gente fala, eu vou dedetizar a minha casa, por exemplo. Porque DDT realmente era muito usual, né? E hoje em dia perdeu um pouco da sua eficiência, tá? Mas a gente usava esses dois tipos de tratamentos, né? Para o plasmódio e também em relação ao vetor. Porém, com o tempo, né, a gente foi deixando elas mais resistentes. Bom, então, falando agora as causas da malária, né? A malária é, ela é, como eu falei, ela tem 5 agentes etiológicos principais, que é o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale e o Plasmodium quinolese. Esse Plasmodium quinolese ele é mais comum, tá? Hoje em dia. E o que acontece? É, normalmente, tá? Normalmente, a gente tem vários tipos de meios de transmissão da malária, tá? Mas o mais usual é
pelos vetores. Os vetores são o mosquito Anopheles, né, tá? O mosquito do gênero Anopheles. E o Anopheles, o que acontece? Eu vou explicar também mais detalhado, mas o Anopheles, só para a gente ter uma ideia, que somente as fêmeas dos Anopheles, né, do gênero Anopheles, ele faz essa transmissão, tá? O macho não faz essa transmissão dos plasmódios, tá? A malária também, uma coisa mais general assim, mais geral, é que ela se reproduz, os plasmódios eles se reproduzem por uso dos glóbulos vermelhos do nosso corpo, tá? Então isso vai ser um fator também que a gente pode entender posteriormente quando a gente vê a clínica, né, da malária. E aí eu coloquei aí, né, os tipos de plasmódio. Como eu falei anteriormente, no Brasil, os plasmódios mais comuns é o plasmódio falciparum, que é 15%, o plasmódio vivax, que é 85%, que é mais comum, e o plasmódio malariae, tá? O plasmódio malariae, ele tem, porém, com menos frequência. O plasmódio ovalae, ele é mais do continente africano, e o plasmódio quinólise é mais do sudeste asiático, tá? Eu vou explicar posteriormente também porque o plasmódio vivax, que é bastante comum aqui no Brasil, ele não consegue se reproduzir muito na África, tá? Que é uma curiosidade que eu vou explicar também sobre a imunidade inata dos africanos, tá? E aí, que eu falei aqui, são o plasmódio vivax e o plasmódio malarial, eles são muito parecidos, né? Morfologicamente. Bom, como a gente faz o diagnóstico da malária? Simples, tá? Ou a gente vai usar o PCR, né? Que é biologia molecular, né, que a gente usa a reação de cadeia de polimerase, ou a gente vai usar a microscopia. Na microscopia é necessário um microscopista mais experiente, tá, nessa questão aí, porque, como eu falei, por exemplo, no Vivax e o Malarial, eles são muito parecidos morfologicamente, então para identificá-los, né, é um pouco mais difícil. E aí, outro diagnóstico também vai ser a anamnese. Por quê? Porque a malária no Brasil, ela é bastante comum no norte ali no norte de forma geral. Se uma pessoa do sudoeste foi para o norte e voltou, pode ser que ele tenha pego, né, uma infecção por plasmódio e malária. Então a gente tem que levar muito em consideração também a anamnese do paciente em relação às viagens e tudo isso, tá? E além da epidemiologia do lugar. Bom, agora que nem eu vou falar um pouco da diferença dos plasmódios, que é muito importante isso, tá? Muito importante mesmo, que é um meio de diferenciar também o plasmódio falciparum e o plasmódio vivax e o malariae, tá? Que nem eu falei, o plasmódio vivax e o malariae são muito parecidos, então eu vou deixar eles como que é, como que juntos, tá? O plasmódio falciparum, tá? Ele só se encontra na luz do vaso em sua idade jovem. Por quê? Porque em sua idade adulta, o plasmódio falciparum ele fica colado à parede da luz capilar, tá? E essa questão do plasmódio falciparum se grudar à parede vai ser um também dos sinais e sintomas que a gente vai ver posteriormente, que pode acometer a várias consequências, tá? Devido a isso. Plasmódio vivax e malariae, eles são diferentes porque eles podem ser encontrados tanto na sua forma imatura ou matura, jovem ou adulta, tá? Na luz do sangue. Tá, agora eu vou falar um pouco do Anopheles darlingi, tá? O Anopheles darlingi é uma espécie, um gênero de mosquito, né? Que vai fazer a transmissão desses plasmódios, tá? O Anopheles, que nem eu já disse anteriormente, somente as fêmeas vão fazer essa transmissão, ele é hematófago, tá? Então ele vai se alimentar de sangue, tá? E ele é antropofílico. O que que é isso? Que ele prefere o sangue humano, tá? Então, se ele estiver perto de uma vaca, por exemplo, e tiver um humano a 10 metros, ele vai preferir o humano porque ele é antropofílico, tá? E o que acontece? É muito parecido com a questão da tripanossomíase africana e muito diferente da tripanossomíase americana. O Anopheles, ele faz a transmissão pela sua glândula salival, tá? Na tripanossomíase americana, eu falei lá que o... Ai, qual é o nome, mano?
Ah, lembrei. Então, o triatoma. O triatoma, né, ou também chamado de barbeiro, ele fazia sua transmissão pelas fezes, né? Então, ele depositava suas fezes lá, o triatoma infestans, colocava essas fezes ali na pele, e aí a gente coçava e levava essas fezes. Aqui, o Anopheles darlingi, ele faz por sua glândula salival, tá? O Anopheles darlingi também, ele tem o nome, pode se chamar também de mosquito prego, porque ele vai picar muito na vertical, tá? Isso é importante a gente mencionar também. Bom, então o ciclo do plasmódio, a gente vai ter a fase hepática e a fase sanguínea, tá? A fase hepática, ela é assintomática, enquanto a fase sanguínea, ela é sintomática. Então, o que, que vai acontecer? O anófeles fêmea, tá? Ele vai ingerir os glóbulos vermelhos do nosso corpo com os gametas, tá? Os gametas ali do plasmódio. E aí, né, no seu intestino, ele vai fazer essa junção aí e vai estar num ambiente bom para a reprodução desse plasmódio, tá? Os esporozoítos, que são os que se dão devido à junção desses gametas, vão sair do intestino e vão até a glândula salival do mosquito para ser a parte infectante, que não falei. O, o Anopheles darlingi, ele passa, né? Ele faz essa transmissão por meio da glândula salival. Aí a fêmea Anopheles, né? Ela vai até o hospedeiro definitivo, que é nós, humanos, ou algum outro animal, e vai passar o esporozoito para pela sua glândula salival até a pele. Então, ele vai picar a gente e vai fazer essa transmissão do esporozoitos, tá? Os esporozoitos dos plasmódios, seja qual plasmódio for. Aí os esporozoitos eles vão até a questão linfática, né? E vão até nosso fígado. Em 30 minutos mais ou menos, é muito rápido. E no fígado eles vão fazer a reprodução ali, tá? Isso é a fase hepática. Essa fase hepática, ela é normalmente assintomática. E aí os esporozoitos vão se reproduzir sexualmente ali nos hepatocitos, né? Nos hepatócitos. E aí eles vão formar os merozoítos. Os merozoítos, eles são as partes mais infiltrantes, eles vão ir até o vaso sanguíneo e vai dar início ao ciclo sanguíneo, vai dar início à sua reprodução ali por meio dos glóbulos vermelhos, tá? E aí, né, nessa parte, a partir do momento que os merozoítos primários eles vão até o vaso sanguíneo, eles vão começar a ter a questão da... Esqueci o nome. Eles vão começar a ter a questão do ciclo sanguíneo. E aí sim, esse ciclo ele é sintomático. Tá, voltando a falar um pouco, eu falei que por que o Plasmodium vivax, por exemplo, ele não contaminava os africanos muito. Porque é o seguinte, na nossa hemoglobina, não, perdão, na nossa hemácia, a gente tem uma proteína chamada proteína de Dumph, tá? Essa proteína de Dumph vai ser um dos responsáveis para fazer a passagem do Plasmodium vivax até a parte interna da hemácia. Infelizmente, ou felizmente, na verdade, seria um felizmente, né? As pessoas negras, as pessoas africanas, elas não têm essa proteína Dumph. Então, o Plasmodium vivax, eles não conseguem passar e não conseguem ir até usar, né? Não conseguem usar as hemácias dessa população para se reproduzir. Tá? Então, por isso que o Plasmodium vivax também ele não é comum na África, mas sim aqui no Brasil. E aí, o que mais? Qual mais pessoas não conseguem ter essa questão aí da malária? Pessoas com hemoglobinopatias, por exemplo, a anemia falciforme que muda, né? A anemia falciforme, fiz um vídeo aqui, que muda a questão da hemácia do paciente, perdão, da hemoglobina do paciente, vai fazer com que esses plasmódios não consigam ingressar também e se reproduzir, já que a hemácia ela não está saudável, tá? A hemoglobina não está saudável. Nas hemácias anormais, também como a esferocitose, eu falei sobre a esferocitose também, elas não vão conseguir porque as hemácias estão anormais. Aí sim, as hemácias estão anormais e os plasmódios não vão conseguir fazer sua reprodução. Bom, a patogenia da malária, então. O que acontece? Quando os plasmódios eles entram na hemácia do paciente, a gente vai ter uma infecção aguda, tá? Que vai evoluir para uma hemólise, ou seja, a quebra desse glóbulo vermelho e uma anemia. Por quê? Porque a gente está diminuindo o número de hemoglobina, diminuindo o número de hemácias,
e vai causar uma anemia no nosso paciente, tá? E aí, que nem eu falei, o plasmódio falcíparo ele é diferente porque em sua fase matura ele fica colado ali na questão dos vasos sanguíneos. O que acontece? Quando a gente tem um plasmódio falcífero colado, pode acontecer que tenha uma adesão de hemácias ali naquele lugar e aconteça uma obstrução vascular. E aí as obstruções vasculares a gente sabe que, dependendo do lugar desses capilares que sejam interrompidos, pode acontecer um agravamento da doença. Então, por exemplo, capilares glomerulares, capilares cerebrais, capilares alveolares podem estar influenciados e com a patogênia da malária, essa patogênia da malária pode causar ainda mais problemas no paciente, tá? A produção de citocinas pela resposta imune também vai causar uma endoteliotoxicidade, porque a gente sabe que as citocinas elas fazem parte do processo inflamatório normal e elas são importantes, porém é importante, né, a gente saber que elas vão influenciar negativamente também por ser uma resposta imune, né? Bom, agora falando um pouco do ataque malárico, o que quer dizer o ataque malárico? Vai ser decorrências de sintomas por causa da malária, tá? Mas na verdade o ataque malárico são sinais muito inespecíficos, né? Por exemplo, a febre alta, dor nas costas, sudorese, diarreia, náusea, vômito, cefaleia, fraqueza e lombalgia são sintomas inespecíficos. Então a gente não pode usar muito o quadro clínico para tentar fazer o diagnóstico da malária. Tá, e quais são as complicações da malária? Essas são as principais complicações da malária, que é a hemólise, né? Que eu falei, a destruição dos glóbulos vermelhos e posteriormente a anemia, né? A gente vai ter uma anemia por causa de falta de glóbulos vermelhos. O edema agudo do pulmão também pode acontecer por causa da questão das citocinas e da inflamação, né? Pode acontecer a questão de formação de edema, que é normal, né? Na questão da inflamação. Hemorragias de olhos e gengivas, icterícia, malária cerebral e insuficiência renal aguda. Esses dois estiverem relacionados com a questão da vascularização, né? A vascularização, como pode dizer? A vascularização desses órgãos. Tratamento da malária, que nem eu falei, o Plasmodium vivax, ele funciona muito bem com cloroquina, 25, eu coloquei 25 quilos, mas 25 miligramas por quilo por dia, tá? Primaquina também funciona. E o Plasmodium falciparum, a gente não pode usar muito cloroquina, porque, como eu falei, o Plasmodium falciparum conseguiu resistência, né, a esse remédio. Então, a gente normalmente usa remédio de plantas quinas, né, que também são, depois eles se tornam cloroquinas, porém, a gente usa diretamente das plantas, tá? E a artemisia também a gente usa. Prevenção da malária, cuidado com as viagens, né? A gente pode fazer uma quimioprofilaxia, tá? Com doxacilina. A doxacilina é uma tetraciclina. Já fiz um vídeo sobre antibióticos aqui no canal. E essa doxacilina a gente pode usar como quimioprofilaxia. Quando o paciente for viajar, a gente pode dar um pouco de doxacilina para ele e evitar assim, que ele contraia, né, uma malária mais pesada ou até mesmo de ser infectado. E é importante mencionar que a doxacilina é diferente da oxacilina e da dicloxacilina, tá? A dicloxacilina e a oxacilina são penicilinas para bactérias como Staphylococcus, né? São bons para bactérias que têm as beta-lactamases, né? Então a gente usa a doxacilina aqui nesse caso, tá? Que é uma tetraciclina. E inseticidas também. E é isso, essa aí é a malária.